Fala pessoal, começamos mais um Toco Berrante para poder bater um papo num momento extremamente oportuno, falando de mercado, falando de pecuária, falando em virada de ciclo. E o bom de podcast, o apresentador, o mediador, ele é sempre o coadjuvante. É você trazer personagens que têm história para poder contar, que têm experiência para poder compartilhar e uma atuação de mercado. Estava aqui batendo um papo com o Delmiro Rodrigues, que é o gerente de mercado corte da CRV Lagoa. E o Delmiro se formou em 96 e tem 28 anos de atuação dentro desse mercado. Já conheceu diversos países do mundo, andando atrás de vaca, entendendo sistemas de produção, entendendo melhoramento genético, conhece o Brasil inteiro, olhando vaca, olhando produção de touro, entendendo o que vai melhor em cada região, em cada sistema de produção, e aí traz essa bagagem toda para uma das principais empresas focadas em melhoramento genético do planeta. Nós estamos falando de uma CRV que tem 150 anos de atuação no mundo, 53 anos de Brasil. E Delmiro, o que essa relação, né, assim, CRV, a atuação dessa empresa, a filosofia, a alma, porque são raríssimas as empresas com 150 anos de história, são raríssimas as empresas com mais de meio século de longevidade de atuação no mercado brasileiro. Então, certamente é porque a gente tomou muito mais decisão certa do que equivocada ao longo desse período. E o que é esse momento que a gente vive como CRV, meu amigo? Tudo bom, Gustavo? Graças a Deus. Momento para falar de mercado, até que enfim vai ser bom, né? Melhor do que esse momento para a gente poder falar um pouquinho do mercado e falar um pouco de pecuária. O mercado está num momento espetacular. E a CRV, a Lagoa, elas têm histórias importantes que fundem um pouco com a pecuária no Brasil e no mundo. Seus trabalhos, né? Então a CRV, uma empresa holandesa com mais de 150 anos, é uma cooperativa de criadores, feitas por criadores. E esse DNA fez com que a empresa pudesse se manter durante esse período todo, 150 anos, né? Num mercado pujante, em crescimento cada vez maior, e encontrar na Lagoa da Serra, no Brasil, uma empresa semelhante, feita por criadores, olhando para o mercado com muita gana, com muito amor, com muita expectativa de crescimento, porque via que a pecuária poderia crescer muito mais no Brasil do que já tinha alcançado lá no início da década de 70. E a Lagoa fez uma história espetacular nesses anos todos, até 97, quando a CRV adquiriu a Lagoa da Serra e formou a CRV Lagoa. Então, esse DNA de produtor para produtor, saber e entender as dores do produtor e as necessidades, faz dessa empresa uma empresa tão querida, né, a nível mundial, seja ela na Holanda, onde ela nasceu, no Brasil, onde ela adquiriu a Lagoa da Serra, ou em outros lugares do mundo. Nós estamos em mais de 70 países no mundo. Delmiro, e isso me faz remeter a uma situação assim, porque a genética ela é extremamente democrática e as centrais tiveram um papel determinante nessa democratização, nesse acesso à genética e, naturalmente, a evolução do rebanho brasileiro. E, a partir disso, nos tornamos o maior exportador de carne do planeta, o terceiro maior produtor de leite do planeta. Isso tudo tem a semente do melhoramento genético plantada. Mas, do mesmo jeito que a genética ela é democrática, eu vejo que a capacidade, o talento para poder fazer dar certo, isso não é democrático. Isso é individual. Cada um tem o seu talento. Por isso que tem gente que entra, que põe dinheiro e fracassa. Sim. E tem gente que entra, que põe dinheiro e prospera. Nesses anos de mercado da CRV, Delmiro, partindo do pressuposto que a genética ela é democrática, a equipe, né, e o mercado ele é soberano. Nós estamos falando de mercado. O mercado não adianta a gente gastar energia com o mercado, porque a gente não regula o mercado, mas que a gente regula a nossa capacidade de se dedicar, de se capacitar, de ter horas de trabalho, sim, de buscar informação, de buscar inovação. Isso a gente regula. A CRV, essa longevidade, parte disso, de uma equipe formada em querer fazer mais? Gustavo, eu acho que a paixão, né?
você ter paixão naquilo que você faz. A gente é movido pelas paixões que a gente vai entendendo como sendo a sua paixão, o seu ideal de vida, o que você vai trabalhando. Vocação. A sua vocação, né? A empresa ela é feita por duas coisas: processo e pessoas. Eu acho que um processo ele é fundamental para uma empresa se manter durante e dar a ela longevidade e ter importantes pessoas que passam na sua história. E tanto a CRV quanto a Lagoa da Serra, e que se fundiram fazendo a CRV Lagoa, elas têm tanto pessoas extremamente importantes na sua história que fazem dessa empresa ter tanta longevidade e um carinho, histórias importantes na pecuária no mundo e principalmente no Brasil, que aqui é onde nós estamos conversando agora. Você ter esse processo definido, com o que você quer, como fazer, como organizar uma empresa e para onde os caminhos serão feitos. E aí as pessoas que, com os processos, pegam esse processo e levam isso com carinho, com amor. Então, ela tem oportunidade. Eu tive uma oportunidade, eu vim para a empresa faz 4 anos que eu estou na CRV Lagoa, eu estou fazendo 51. Eu vim para cá, tinha 47 anos. Então, a oportunidade que a CRV Lagoa me deu aos 47 anos para poder demonstrar todo o trabalho, de fazer, muitas outras pessoas dentro da empresa também têm esse mesmo oportunidade. E ela continua dando oportunidade. Porque ela vai continuar aí, depois Delmiro não vai estar mais, mas ela vai estar o espaço para outras pessoas ocuparem e poder agarrar a isso com paixão, com amor e levar para frente. A gente só traz um pouco da experiência que a gente aprendeu, as pessoas que estão lá hoje, da equipe de produto da CRV, seja do leite, seja do corte, pessoal do financeiro, tem muita gente lá de muitos anos, os consultores, nós temos consultores de mais de 30 anos. Nossa última convenção foi uma alegria gigante, você esteve lá com a gente. Maravilhoso. Então, você tinha os novatos que estavam começando, que estavam vendo, e pessoas trabalhando com mais de 30 anos conosco. E isso, essa paixão das pessoas, ela contagia. Ela leva para frente. A gente fez uma live espetacular aquele dia. Energia lá em cima. Energia. Atmosfera maravilhosa. Atmosfera. E isso é o que leva, essa paixão de você fazer as coisas com amor, com carinho, com dedicação. Isso é fundamental para o sucesso. E a CRV Lagoa, ela traz isso no seu DNA, esse carinho. E eu, com tantos anos, como você falou, estou há 28 anos no mercado, trabalhando nesse mercado de genética. Até 4 anos atrás, quando eu entrei para a CRV Lagoa, eu sempre conhecia a CRV Lagoa, sempre conhecia a Lagoa da Serra, mas eu só tive a entender a dimensão do tamanho dessa empresa depois que eu vim para ela. Porque é impressionante o amor com que os clientes e os criadores falam da Lagoa da Serra, da CRV Lagoa. É um amor, é um carinho muito grande com essa empresa, porque todo mundo teve uma história bonita com ela. E isso acho que faz a história de uma empresa durante 150 anos ou 53 anos, que é o que a Lagoa da Serra está no Brasil, a CRV Lagoa. E Delmiro, ainda dentro desse assunto, né? Se a gente tem paixão pelo que a gente faz, porque o propósito, eu gosto muito de falar de propósito, mas esses dias eu lendo, antes do propósito você tem que achar a sua identidade. Sim. Porque aí quando você percebe, pô, eu nasci para fazer o quê? Eu sou bom em quê? E o que as pessoas... Pô, se eu identifiquei que eu sou bom nisso, eu passei a prestar esse serviço, se as pessoas estão pagando para que eu faça isso, eu achei a minha identidade. E aí o seu propósito foi, então a partir disso eu posso chegar no ponto, sair do ponto A e chegar no ponto B. O propósito pega e te leva. Dentro da CRV, da CRV Lagoa, além dessa paixão, dessa vocação, e aí eu vou trazer o slogan que eu acho genial, Better Cows, Better Life, né? Vacas melhores, vida melhor. Isso aí. O que dessa filosofia, desse olhar clínico, porque além da paixão, do respeito ao cliente, dessa proximidade com o cliente, certamente deixou um legado de melhoramento genético dos touros que você seleciona? Sem dúvida, né? Você tem vários touros aí, um trabalho espetacular. Eu queria pegar um gancho que você falou, porque eu acho que tem muita gente nova
está na empresa, que vai nos ouvir, quem está no mercado, entrando no mercado. E a gente se identifica. Eu não sei fazer outra coisa a não ser mexer com boi, né? Então aprendi isso, vivi disso, nasci de bar de vaca. Então isso eu faço há quase 51 anos. E agradece a Deus por poder estar fazendo isso. E você usou uma palavra que eu uso ela, logo que eu comecei a trabalhar. E para mim era uma novidade gigante, Gustavo, que eu falava assim, meu, ainda sou pago para fazer isso? Porque na minha cabeça eu viajava, eu conhecia, as pessoas me ensinando, Brasil, né? as pessoas me ensinando, eu não sabia nada. Lá em 97, 98. E aí as pessoas, e eu chegava no final do mês e ainda ganhava para isso. Então eu falava assim, eu ainda recebo para fazer isso. Então, essa paixão, esse gosto por aprender e as oportunidades você vai construindo na sua vida. Além de você ser pago para isso, valer a pena. Porque você abre mão de muitas coisas para a nossa profissão, sem né? dúvida. Que são as viagens, ficar fora de casa, etc. E tem que valer a pena. Então tem que ser muito positivo e tem que ser, eu digo assim, tem que valer a pena para que você siga firme e forte. E quando você trabalha numa empresa que ela te dá essas condições para você como pessoa, como indivíduo que compõe uma empresa e ela está te dando condições para que você cresça como profissional e como pessoa, ela é fundamental para você chegar num patamar da tua vida e falar assim, olha, o caminho valeu a pena construir, valeu a pena as minhas deixar de fazer um monte de coisa, né? Você abrir mão de algumas situações para conquistar outras. E assim, as escolhas são assim, né? Depois nós vamos falar de escolha de touro. E assim, você abre mão de muita coisa para ganhar outras. E a CRV Lagoa, ela te dá essa condição. Então, nesses 4 anos que eu estou na empresa, ela me deu uma oportunidade gigantesca de eu olhar e falar assim, ainda sou pago para isso? Perfeito. É uma satisfação tão grande. Então, trabalhar por dinheiro, o dinheiro é consequência, né? A gente trabalha por um bem maior, para fazer a CRV Lagoa. Eu visito nossos clientes para que ele tenha mais resultado, para ser mais eficiente, para que ele tenha uma alegria na hora de desmamar os bezerros dele. Falar assim, nossa, minha bezerrada esse ano está espetacular. E eu poder contribuir um pouquinho com isso para ele. E a equipe da CRV poder fazer isso junto. Então, esse modelo de trabalho e a condição que a CRV Lagoa permite para quem está dentro dela, ela vai te dar satisfação gigante, não só para quem está trabalhando e por consequência para o nosso cliente. Porque se eu estou trabalhando de mau agrado, como é que eu vou entregar alguma coisa para o cliente? Se eu não faço bem para mim mesmo, como é que eu vou fazer bem para outra pessoa, né, Delmiro? Então, a satisfação que a gente tem de trabalhar na CRV Lagoa e a condição que ela está dando para que os seus colaboradores, sejam eles consultores, pessoal interno, pessoal técnico que está começando, que está lá no campo, a equipe de produto e marketing, os diretores. Essa cultura, ela é fundamental. E essa cultura, ela fez nos últimos anos todos, esses mais de 50 anos de Lagoa da Serra e Lagoa da Serra no Brasil, essa cultura muito de satisfação pela empresa que você está trabalhando e o que você construiu dentro dela. Cada um com seu pedacinho para virar um todo, né? Cada um faz um pedacinho. Se todo mundo entender que eu estou fazendo meu pedacinho vai contribuir com o seu, com o do outro, com o do outro. E a gente faz um todo. E a Lagoa da Serra está 50 e tantos anos no Brasil e a CRV no mundo mais de 150 por causa dessa cultura, por causa exatamente desse. Entregar com paixão, com amor, e ela vai te dando essas condições. Muito bom. Muito boa reflexão. E também tem a humildade de... As pessoas têm mania de olhar para o outro e
e achar que o dele está mais fácil, né? Que ele é bem sucedido porque ele teve sorte, ou porque ele nasceu num lugar diferente, ou porque talvez ele seja uma espécie diferente. E eu vejo que a gente tem que, na vida, a gente tem que olhar para o degrau que a gente sobe, né? Isso, exatamente. O nosso, sem olhar quem está sempre olhando o próximo vai estar sempre frustrado, porque você não sabe a dor daquele cara, você não sabe quanto que ele se esforçou, o que ele abriu mão, não tem nem ideia. Não. Então olha para o seu degrau, né? O que eu fiz hoje melhor do que eu fiz ontem. E aí quem está nos degraus acima, que aí encaixa nessa sua reflexão, deixa eu olhar quem está no degrau acima para eu aprender com ele. Graças a Deus que a gente tem gente que já fez mais que a gente para a gente poder olhar e aprender. E na CRV tem uma escola, né, para poder ensinar. Pela posição que eu tenho hoje de gerenciamento de mercado, eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Então eu tenho 3 hoje diretamente ligados comigo, né? A Luana, a Juliana e o Henrique. Cada um com as suas funções. E são outras gerações, né? Então nós vamos para uma outra seara aí. O que a gente quer dessas gerações novas? Essa equipe técnica nova para os nossos novos projetos que estão sendo contratados para a CRV, com oportunidades gigantes aí para poder trabalhar dentro de uma empresa com 150 anos no mundo, com um processo, tudo para você aprender, 70 tudo países. Eu falo para eles, assim, se não for divertido, não vale a pena. Perfeito. E é um tijolo de cada vez. As novas gerações, eu até entendo, né? Dinâmica, tudo tem que ser muito rápido, né? Que as coisas têm que acontecer. Mas é um processo. É um processo de tijolo. É uma parede. Não é um drywall que você vem e coloca tudo de uma vez. É tijolo a tijolo. Então, a equipe, a gente tenta trabalhar isso com eles para que eles se sintam valorizados e mostrem o trabalho, que vale a pena, que tem que ser divertido, porque se não for divertido, não vale a pena. Cansar. Aí eu não posso falar que eu estou recebendo, ainda estou recebendo para isso, uma coisa é ligada à outra, mas as oportunidades são gigantes, são muito grandes dentro de uma empresa. E a gente vai trabalhando passo a passo, sabendo o que quer, e a Lagoa da Serra, ela sabe o que ela quer. Eu acho que hoje a Lagoa está muito numa fase, assim, esplendorosa, sabe? Desses 4 anos que eu estou dentro da empresa, a empresa evoluiu muito, cresceu muito, continua num foco. E com a vinda da nova diretoria, do novo presidente, né, com a nova diretoria comercial também, ela deu mais um passo e mostrar assim, olha, para onde a gente está indo. E isso é fundamental para que a equipe inteira entenda que nessa cultura do nosso presidente, do Stefan, e ele coloca isso para a diretoria, para todos os gerentes restantes e a equipe comercial, aonde a gente quer chegar e por que a gente quer chegar. Não é... E aí eu falo para você, não é ser o maior, é fazer o bem o melhor possível que a gente pode. Esse é o nosso... é onde a gente quer fazer. A gente quer fazer o melhor para a pecuária, trazer as melhores soluções para que a gente consiga fazer cada vez melhor. Não é só ser maior, é fazer melhor. É fazer melhor. E a CRV Lagoa, ela tem a vanguarda dentro dela, né? Eu acho que o DNA do vanguarda, eu acho que a vanguarda é sempre trazer o novo, trazer o diferente, trazer inovações. E isso está no nosso DNA de CRV Lagoa. Nós somos de vanguarda. E nós temos que continuar trabalhando firme para trazer novidades, novas oportunidades, para que o mercado continue sendo pujante, crescendo, e a gente vai participando dele da melhor forma possível. E é assim que a gente quer trabalhar. E Delmiro, nós vamos entrar num assunto que é falar de virada de ciclo pecuário, né? Graças a Deus nós vamos poder começar a falar dessa virada, e nós estamos falando dele tem 2 anos e protelou e parece que agora ela chegou. Mas antes da gente falar entrar na virada do ciclo pecuário no mercado, nós podemos dizer que nós estamos... porque nós temos a equipe da CRV Lagoa, aproximadamente 200 pessoas, certamente todos eles nos assistirão, mas um mercado gigantesco. Além de ser um bom momento do mercado, quem está dentro dessa empresa também está no melhor momento de mercado, de empresa,
Pode enxergar tudo dessa forma? Sabe aquele facão tá amolado? Bem amoladinho? É assim que nós estamos. Então, um facãozinho bem amolado. E tem uma mata... Tem um caminho, assim. E a gente só precisa, assim, ter... É o exército nosso está preparado para poder avançar. Porque, é o que eu digo, assim, nós estamos num momento muito especial de processos, de produtos dentro da empresa, de novas ferramentas sendo lançadas. São vários os pontos que se interligaram nesse momento, e nessa virada, ela só veio assim, para nos falar assim, a oportunidade está aí. A oportunidade está aí. Vamos para dentro? Então as pessoas fazerem a sua diferença, porque é o processo de as pessoas. E as pessoas, nós estamos preparados, treinados, e a equipe está treinada para poder avançar dentro desse campo gigante, dessa mata gigante aí que nós temos. Nós disseminamos 25%, 26%, vamos pôr 25%, né? Chegamos a 26% há 2 anos atrás, agora demos uma reduzidinha, agora voltamos a crescer, estamos voltando a crescer novamente. 25% das fêmeas aptas estão sendo inseminadas. Então, de gado de corte, e aí nós temos mais 75% para poder trabalhar. É muito mercado para poder crescer, é muita coisa para poder fazer. Então é muito técnico de campo, veterinário, inseminador, é muita gente envolvida aqui que precisa estar muito bem alinhado para que você consiga avançar cada vez mais. E essa virada nesse momento ela é fundamental para que a gente consiga executar isso de uma forma muito firme, forte, né? Mostrando para o mercado dando a resposta dele. E isso é fundamental. A virada do ciclo pecuário, em linhas rasas, e eu quero que você me ajude a complementar o raciocínio, tudo na vida é cíclico, né? Sempre. Nem a batida do coração ela é retilínea, né? É sempre assim. A vida não tem ninguém que está todo dia só muito bom, não, né? A vida é desse jeito. E cabe a nós o que fazer quando ela está na baixa, né? Não o que a baixa faz com a gente, a maneira com que a gente encara isso e aprende, engrossa o couro e passa para o próximo desafio. Mas dentro do ciclo pecuário, quando nós temos um momento em que, naturalmente, aumenta a abate de fêmeas, sim. Você vai reduzir, com o tempo você reduz a oferta de bezerros, esse bezerro se valoriza, naturalmente puxa a arroba para cima. Sim. Nós estamos entrando nesse momento em que nós tivemos lá atrás um ciclo de uma alta muito grande na valorização da arroba. Tivemos um aumento de abate de fêmeas, nós tivemos também, não tem como falar nesses últimos 2 anos, uma das principais pautas do agronegócio foi o endividamento rural, porque ciclos de baixa em todas as atividades, somado a secas muito severas, ou a excessos de água, essas intempéries sempre desafiando muito o produtor. Aí um momento que você tem endividamento, o ativo que você tem é a vaca, você vai matar a vaca. Então nós estamos chegando nesse momento dessa virada do ciclo. Quero que você fale para a gente um pouco dessa virada do ciclo e mais do que isso, quem que vai? Porque quando vira o ciclo, o que era uma marola passa a ser um tsunami, né? Quem que vai estar preparado para surfar essa grande onda? Bom, por cultura, né? O Brasil, ele é assim, quando sobe, sobe, quando desce, desce, né? Então, nós somos, é da nossa cultura, né? Então, a empresa holandesa, a gente poder explicar para os holandeses que um ano sobe normal, 20, né? Sai de crescimento de 2020 de 50%, o mercado crescendo gigantesco, daqui a pouco derruba, daqui a pouco volta para cima, e lá sobe desce Haja coração aqui mesmo. Então, assim, a gente tem essa mudança que nós passamos, nós temos que saber trabalhar com isso, que quando está nos últimos 2 anos, por isso que eu falo, nós estamos com o facão alinhado, porque nós não passamos dormindo nos últimos 2 anos, nós estamos olhando para frente e falando assim, nós vamos ajustamos nossos estoques, ajustamos nossos touros, vamos nos preparar para ter produto
pronto para na hora que a coisa virar, a gente estar preparado para poder atender o mercado. Perfeito. Então foi isso que a gente fez nesses últimos 2 anos, 3 anos aí, com todas as dificuldades, né? O mercado caindo e a gente sabe que vai virar. É o que você falou, é cíclico. Então nós saímos aí de R$350 arroba a 2020, né? Para chegar a torno de 200, 190, né? Vamos falar nível, né? Só as diferenças do Brasil, né? São Paulo para o norte, nordeste, onde preços são diferentes, mas aí R$150, né? Então, de diferença. Perdeu mais de 35% do mercado. E agora, voltou. Nós estamos com mais aí, chegando aí nos 350. E quando nós estávamos aí no começo desse ano, nós já estávamos vendo que o mercado de baixa já tinha se arrefecido, né? A força baixista já estava perdendo suas forças. Não tinha a resistência embaixo, estava no limite, e a gente via umas mudanças aí de pouquinho para cima, um pouquinho para baixo de mercado desde outubro do ano passado, a gente andando de lado nesse gráfico, né? Nós não sabíamos a hora que ia virar, mas nós tínhamos essa ideia da mudança. E ela veio agora, ela veio setembro, outubro, ela veio com força. E ela veio para ficar. Ela veio para ficar. Mercados compradores lá fora, mercado exportando cada vez mais, mesmo com todas as dificuldades, batendo recorde de exportação nesse último ano, com todas as dificuldades. Então, eu acho que o mercado está pujante, vai continuar pujante, Bezerro cada vez mais firme no mercado, e isso faz Bezerro firme segurar a vaca. Então, segurou a vaca, vai ter que emprenhar essas vacas, compra touro para emprenhar a vaca, compra sêmen para emprenhar a vaca, e o mercado volta a ficar aquecido novamente. Então, o ciclo, ele é assim, ele se faz dessa forma, e as empresas que estão, tanto de pecuária, né, que vendem touros, ou nós somos nossos clientes, ou quem insemina que está conosco, tem que estar preparado para essa virada, né? E a CRV Lagoa está preparada para esse momento, a gente cada vez mais firme, com os nossos processos muito bem alinhados, com o que a gente quer para o mercado, como que nós vamos sustentar esse crescimento todo. E Delmiro, nessa preparação, e aí isso é estratégico, né? Isso é negócio, poder chegar nesse momento pronto para poder atender esse mercado e vai vir, já chegou, quem já está fazendo a diferença, quem está preocupado em ligar para o seu cliente, entender o processo do seu cliente, o sistema de produção, o que ele quer fazer, qual que é o plano dele, de negócio dele, onde que ele quer estar daqui a 2, 3 anos, em termos de rebanho, em termos de produção ou de carne ou de leite. Quem está fazendo isso certamente já está adiantado para poder efetivar a venda, que ela vai acontecer, ela é resultado desse trabalho pré-venda. E o que é na bateria de corte, né? O que te dá muita segurança? Porque para esse momento que nós vamos viver, para o seu time poder trabalhar e especialmente para que esses pecuaristas, que a CRV tem cliente em todos os estados do país, possam poder usufruir, sim, porque a gente tem uma máxima, a vaca passa a dar dinheiro numa fazenda a partir do momento que ela joga um bezerro no chão. Sim. Seja ela de leite ou seja ela de corte. Até lá ela te deu despesa. Então, por isso que a gente fala tanto de encurtar um ciclo de produção, né? Ser mais eficiente. Eu gosto muito de falar que a vaca pouco produtiva ocupa o mesmo espaço da vaca de alta produção, come o mesmo tanto. Nós temos os Estados Unidos que tem a metade do rebanho brasileiro e produz 20% mais carne que o Brasil. Como que você está preparado, vocês, como CRV Lagoa, estamos preparados para esse novo momento? Bom, nós temos vários programas que nós estamos desenvolvemos, já lançamos esse ano, e novas ferramentas para poder colocar para o nosso cliente. Bom, são vários os programas e ferramentas que a gente tem. Quando a gente fala de portfólio, de produto em si,
o corte nós dividimos em dois, né? Então nós temos o Zebu e nós temos o Europeu Taurino, né? Que a gente chama, tá? Tem as duas baterias aí. Dentro do Zebu, a CRV, durante anos e muitos anos, ela é considerada a casa do Nelore provado. Então, por que Nelore provado? Porque grandes touros que foram provados no passar do tempo e se tornaram grandes genearcas passaram pelo portfólio. Só que para você transformar esse grande genearca, esse grande touro, num produto que fez história, ele tem que passar por várias etapas, né? Aí para poder chegar nessa condição. E a gente veio fazendo isso com um portfólio da CRV Lagoa, que posso dar uma analogia do futebol aqui? Pode demais. Nossa equipe aqui facilita muito para facilitar. Nós estamos com uma equipe de júnior muito bem alinhada. O sub-17, o sub-20 tá voando. E a nossa equipe de profissional que está jogando, o sênior, tá arrebentando, tá trazendo título, tá ganhando título. E então você tem que olhar pro portfólio e falar assim, ó, daqui 2 anos, quem que vai ser o meu camisa 10? Aonde que ele tá? Porque é assim que se faz um bom portfólio, né? A gente monta um portfólio pensando em um jogo de xadrez gigante. Pensar num produto que vai entrar aqui, que nós vamos começar a mostrar ele, que ele vai se desenvolver, vai passar por vários processos de produção, tem que emprenhar, então você tem que provar ele na IATF, tem que nascer o bezerro, ele tem que, eu brinco muito nas nossos lives, que é marrucar, que é um touro que você contrata, e hoje cada vez contrata mais jovem. Nós não estamos mais contratando sub-17, nós estamos indo lá no sub-11 para contratar sub-13. Será que ele vai virar um profissional legal? Alto nível, né? Ele tem que passar por etapas. E essas etapas são todas essas. E aí, marrucando um touro bem, quer dizer, um touro que fenotipicamente está de acordo com aquilo que a gente busca, e a gente usa ferramentas para isso. Não é no além, né? A gente vai lá numa propriedade, num fornecedor, e a gente encontra nesses proprietários e nesses grandes parceiros ferramentas, a gente usa ferramentas para falar assim, ó, esse cara aqui, o risco de ele se perder no meio do caminho é muito pequeno. Então, família importante, uma base sólida de fornecedor, família de vacas. E eu gosto de falar de família de vacas. O pai, para mim, faz parte da composição, mas a família de vacas ela é importante. Porque no Zebu, para a CRV, a gente olha para o melhoramento como um touro para fazer plantel. Eu quero um touro que faça o plantel do nosso cliente. Isso é filosofia, né? Essa é a forma. Porque nosso cliente, ele é fazedor de bezerro. Ele vende carne no mercado. O nosso cliente principal é esse. Então eu tenho que dar para ele um produto que vá agregar dentro do plantel dele para fazer uma base de vacas firme. Porque assim como aquele touro, eu olhei para a base de vacas dele, eu tenho que olhar para a base do meu cliente e falar assim, ele tem que ter uma boa base de vacas. Então, para nós da CRV, quando a gente vai num cliente e a gente conversa com ele com os objetivos que ele está buscando, quando a gente fala de Zebu, vamos montar para você aqui uma boa base de vaca. As formas, elas vão estar muito bem alinhadas para te produzir excelentes bezerros e bois para vender carne. Então, quando a gente vai escolher o nosso portfólio de Zebu hoje está quase em torno de 300 animais hoje disponíveis. Nós temos uma gama, vários diferentes sistemas de produção, com vários tipos diferentes. Mas quando a gente olha para isso, ela está montadinha para os sistemas de produção diferentes. Um sub-17, sub-18, sub-20 montado, com um profissional arrebentando. Para chegar no profissional não é fácil. Ele tem que passar por várias dessas etapas. E quando eu falo que nós estamos preparados para o mercado, hoje nós temos o líder de sumário, jogando no time principal. Meu camisa 10 está até líder de sumário.
Eu tenho um touro que é um touro que emprenha muito. Eu não tenho um, eu tenho que ter 10, eu tenho que ter 20 touros. E isso é o que nós estamos construindo dentro. Esse é o centroavante. Por quê? Um touro, o touro, infelizmente ou felizmente, eu não sei, né? Ele é limitado em relação à produção. Correto? Então eu tenho que ter esse cara, eu tenho que ter o cara que joga, o Pelé e o Coutinho, que jogam juntos, que vão fazer as tabelinhas. Perfeito. Então eu tenho que montar o meu portfólio. Hoje eu não tenho esse touro aqui porque a demanda dele está gigante. Eu tenho vários touros hoje, uma demanda absurda dentro do portfólio, né? E aí quem que substitui ele à altura ou que vai fazer esse trabalho para o nosso cliente? Eu não posso deixar meu cliente na mão. Então, o que a gente está tentando construir, o que a gente construiu nesses anos, é esse portfólio bem alinhado para quando chega um momento desse, onde a demanda ela é gigantesca, eu ter vários camisa 10. Não posso ter um camisa 10. Eu tenho que ter não é 11 jogando em campo. Eu tenho que ter 11, mais o banco e mais ainda os que nem vão para o banco, para poder participar de um processo gigante, porque a demanda ela é gigantesca. E isso se faz um portfólio forte. E a CRV é cada vez mais forte com seu portfólio, tendo mais produtos camisa 10. É a camisa 10 sentando no banco. Aí sim você faz um time, uma equipe forte. E é isso que a gente olha para o portfólio da CRV, tanto de Zebu quanto de taurinos, e a gente consegue encontrar esse produto bem alinhado com o mercado, com grande demanda e os seus substitutos para que a gente possa atender o nosso cliente da melhor forma. Delmiro, gostei muito dessa história que para mim você falou da filosofia da CRV, né? E certamente um time preparado para poder orientar cada cliente nesse sentido. Porque o sêmen, as centrais, a inseminação artificial fez o Brasil dar um salto em produção. Sim. Em produtividade. Mas a gente traz na inseminação artificial 50% de melhoramento genético, que é o touro. Sim. Então, quando você tem vacas muito boas, aí você pega 50% da mãe, 50% do pai, você faz um 100% extraordinário. Então, queria que você falasse um pouco mais disso, ou à vontade sobre isso, desse time orientado para poder entrar dentro da casa do cliente, mapear quem são as melhores vacas dele, selecionar um touro para que ele possa fazer a substituição, a retenção de fêmeas dentro do plantel para daqui a pouco, na próxima estação, ele poder colher esses frutos, né? Porque o melhoramento genético ele é cumulativo. Ele não é igual o adubo, que você põe numa safra, tira e depois você não tem mais. O melhoramento genético ele perpetua dentro do seu negócio. E esse é o legal da história, né? Porque você vai montando os quebra-cabeças dentro da própria propriedade. Bom, vamos lá. Você me deu um assunto aqui vasto para poder trabalhar. Bom, a CRV Lagoa lançou 2 grandes produtos esse ano, 2 grandes programas importantíssimos de sustentação para o nosso cliente. Novidade. Então, chama Lagoa Mais e PGR Beef. Esses 2 programas são fundamentais tecnicamente para que os nossos clientes estejam suportados pela empresa para que ele encontre o melhor produto para ele. Não é o melhor produto que o mercado está falando que é, porque existe essa confusão. Então, é um produto pro nosso cliente. Dentro do portfólio da CRV, quem é o melhor produto para aquele cliente que está lá em Água Clara? Quem que é o nosso cliente que está lá no Pará, que come colonião, Tanzânia, Capim Alto? Qual que é o touro? Qual que é o produto ideal para esse cliente? Para aquele cliente no Goiás que faz confinamento e faz cruzamento industrial e precisa de um produto para finalizar dentro do confinamento no Goiás. São diferentes produtos e o mercado normalmente coloca um melhor e como sendo grande resolutor, que vai resolver todos os problemas dele. E não é. Quem vai resolver o nosso cliente de Água Clara é um produto diferente do Pará, que é diferente do Goiás. E assim, nas diversas regiões do Brasil. E o PGR Beef e o Lagoa Mais, ele entrega para o nosso cliente
um raio-x da propriedade dele. Em qual que é o setor produtivo que ele está, qual que é o sistema de produção, quais os objetivos que ele está buscando, por quê, entendendo o nosso cliente. Então, os técnicos, hoje nós temos uma equipe técnica contratada da CRV, auxiliando os nossos consultores, auxiliam eles a nível de campo com informações técnicas, para que ele indo na propriedade, ele consiga fazer um diagnóstico da propriedade, entendendo, entregando para o nosso cliente qual o sistema de produção que ele está. E se ele, às vezes, pode estar até indo num sistema de produção, ou está buscando um sistema de produção que não é ideal para a região dele, que tem uma terra mais fraca, que não tem uma condição de investimento tão grande para poder fazer uma nutrição mais com maior investimento, etc., trazer milho que está ali numa região longe. Então, para cada região, você tem um perfil de sistema de produção. E a CRV Lagoa, com esses dois programas, está falando assim, olha, cliente CRV, nós estamos querendo te ajudar a entender o seu sistema para que você seja cada vez mais eficiente e tenha cada vez mais lucro. Então, a equipe treinada, ajustada, com portfólio. Agora, você imagina um portfólio de zebu que tem 300 touros. Qual o touro que eu vou usar? Tem que ter uma leitura do negócio. Não são todos iguais. Não são todos, os touros não são iguais. E é assim que é feito. Graças a Deus que a gente tem essas opções. E hoje o avanço da pecuária, ela se deu por causa dos diferentes produtos. E a gente construir esse portfólio junto com essas duas ferramentas para que o nosso cliente tenha plena satisfação com os resultados que ele está obtendo. E Delmiro, e esse ajuste dentro de uma pecuária de precisão, né, de uma pecuária moderna, ele está muito no detalhe, né, Delmiro? Assim, às vezes você tem um grupo de vacas que você tem uma taxa de concepção alta e um outro grupo de vacas em que esse percentual é baixo, na hora que você vê o todo, a sua média, você acredita que você não está bem. Você não põe uma lupa dentro do negócio, como é que você corrige detalhe, né, Delmiro? E assim, você tem ferramentas hoje para isso, né? E a equipe técnica, ela está preparada para usar essa lupa de uma forma correta, né? Porque senão você usa ela errada também. Então, é pegar essa lupa e colocar ela de uma forma para fazer um diagnóstico, para fazer os ajustes finos. E agora, que é importante, eu vou falar uma coisa assim, a RV Lagoa, ela tem na sua força, e o que a gente busca é que o nosso produtor, o produtor de bezerro, e aquele que insemina e está vendendo a sua bezerrada ou está engordando essa bezerrada, esteja alinhado ao seu sistema de produção. E esse sistema de produção, da qual a CRV Lagoa está trabalhando há mais de 10 anos já, no seu catálogo, ela não foi desenvolvida pela CRV Lagoa, ela foi desenvolvida pela Embrapa, o principal órgão de pesquisa pecuária que nós temos no Brasil. E ela deu todo um subsídio para que a gente pudesse identificar que touro A ele é para sistema de produção X. Se eu sou intensivo, eu vou usar um touro. Se eu sou extensivo, eu vou usar outro touro. Se eu sou semi-intensivo, eu tenho um outro touro. Se eu vou segurar minha vacada, eu preciso melhorar meu plantel de matrizes, eu vou usar um outro touro. E dentro daquele sistema de produção, eu olho para o meu plantel e entender, né? Nós vamos lá, olhar para o plantel do nosso cliente e falar assim, ó, para esse plantel que tem um perfil X, nós vamos usar esse touro, para que a gente atinja esse objetivo e aí nosso cliente consiga ser eficiente e ter evolução no seu plantel. Todas essas ferramentas, elas se comunicam, né? E isso é extremamente importante, falar sobre sistema de produção, falar sobre PGR Beef, Lagoa Mais, onde o nosso consultor vai lá para fazer esse diagnóstico, vai fazer o acasalamento das vacas, vai olhar para o nosso portfólio e falar assim, ó, esse aqui é o touro para fazer exatamente o que o senhor está precisando e entregar resultado. Então é um compromisso que a gente tem muito grande. E para isso, aí vem um dos motes que a gente fala da CRV Lagoa no portfólio de zebu principalmente, que é
temos diversidade. Diversidade de produto para atender um Brasil que tem muita pluralidade. Muita diversidade, né, Deus? E a CRV tem essa diversidade. E nós estamos trabalhando cada vez mais fortes para fazer e buscar produtos diferentes. Então eu brinco assim, vai um grupo nos visitar lá e ver nosso portfólio, conhecer os touros na Central, Gustavo, Bela Vista, que é um e aí só vou abrir um adendo aqui, que é a Bela Vista, que é uma empresa da CRV, é uma parceira, uma empresa irmã da CRV Lagoa, e que presta serviço para nós e coleta o sêmen com uma qualidade espetacular para nossos clientes. E nossos touros estão lá, então o cliente vai lá na CRV, vai lá na Central Bela Vista para conhecer os touros. Eu falo assim, ó, você pode até ver aqui uns 200 touros, você pode até não gostar de uns 2, 3, mas que você pode até não gostar de muitos, mas que tem 2, 3 que você vai gostar e que você vai levar para casa, não tem como sair de lá sem gostar. Pela diversidade que nós construímos o portfólio. Nós temos uma diversidade de produto para atender todos. Para SAPE, é para PO, é para quem quer fazer vaca, é para quem quer fazer boi gordo pesado, é para quem quer fazer cruzamento, é para quem quer fazer tricross, é para quem quer boi para fazer plantel. Então você tem diversos, se eu for aqui falar, né, para precocinha, que vai fazer, você tem muitos objetivos de cada propriedade. E na diversidade do portfólio da CRV Lagoa, você vai encontrar o produto para você. Isso é difícil você não sair de lá e não ter um produto que você vai falar assim, ó, esse aqui é o cara. E Delmiro, dentro do Lagoa Mais, né, do CRV Lagoa Mais, do PGR Beef, e nós temos ainda também, que está lançando agora, nós temos ferramenta. Tem mais, tá vindo uma ferramenta, né? Estamos... Que também parte dessa leitura do negócio, né? Eu vejo que os programas são extremamente complementares, né? Eles são necessidades, né? Necessidades. Você cria um programa para poder atender uma certa demanda. Esse programa ele pede uma outra demanda que a gente vai construindo dentro da CRV Lagoa os programas e as ferramentas para sustentar esses programas. E nós acabamos de lançar na convenção, nós tivemos uma convenção, nós trouxemos algumas novidades. Uma delas é o Multitouros, é uma ferramenta onde nós temos 4 touros dentro da palheta. A princípio nós estamos trabalhando com Angus, então são touros importados e touros nacionais, da qual nós estamos produzindo um sêmen que são o Multitouros CRV Lagoa, e o Multitouros entrega para o nosso cliente uma confiabilidade e um menor risco na IATF. Como? Como ele entrega? Cada touro ele tem um perfil diferente do seu característica espermática. Um vai entrar em detalhes de características fisiológico do sêmen, mas cada um tem sua particularidade. Basicamente, Gustavo, quando você faz uma IATF, tem vacas que vão entrar e vão ovular rapidamente, logo depois, e tem vacas que vão demorar um pouco mais. Então essa janela de ovulação ela é grande, ok? Ela tem um perfil de uma ovulação. E aí cada touro tem um perfil das suas características espermáticas. Então tem touro que tem uma velocidade maior de espermatozoide, tem touro que vai ter uma maturação mais rápida, porque você precisa de um espermatozoide, para entrar dentro do óvulo. Só que você precisa de vários espermatozoides para fazer a maturação, para que esse entre. Perfeito. Ok? Perfeito. E a velocidade e a forma de maturação de cada um deles interfere nisso. Então, quando você trabalha com 4 níveis de touros, você está buscando atender essa janela de ovulação da vaca nesse período de uma forma mais completa. Então você vai ter touros que vai pegar essas vacas do começo, as vacas do meio e as vacas do final dessa janela. Então você utiliza o multitouros nos momentos do quê? De maior risco, onde você está com uma vacada mais heterogênea, nos grupos animais que você tem mais desafio, como as primíparas,
Nós vamos falar daqui a pouco, que é outra ferramenta que eu vou falar com você, que é o Optimal Beef, que é o nosso programa de Beef on Dairy, onde você tem um desafio muito grande das raças de corte, de um touro de corte, emprenhar as vacas de leite, pela dificuldade que a gente tem nesse segmento. Você tem outro ponto que é importantíssimo aí, trazer em lugares que você não conhece as vacas, porque hoje nós estamos falando de crescimento do nosso mercado. Eu vou entrar em fazendas que eu não conheço as vacas. Essas vacas nunca foram inseminadas, eu não sei como é que elas são. Então você tem que diminuir o seu risco. Como é que você diminui o seu risco de você ter algum problema na tua IATF? Com multitouros. Com multitouros você diminui o risco da sua IATF. Com esse perfil de produto, onde você alcança a janela de ovulação de uma forma mais firme, mais completa, né? Um produto desenvolvido, né, naturalmente com tecnologia, mas enxergando todas as dores que levam se essa vaca não emprenhar, né? Por esse motivo eu coloco tudo isso dentro de uma paleta. Perfeito. E aumento minha confiança, minha segurança. Para buscar melhores resultados. Perfeito. Sempre buscando melhores resultados. E diminui meus riscos. Então a ETF, eu olho para a ETF, eu olho ela sempre com risco. Quais são os riscos que eu tenho que trabalhar? Esse. E aí a gente vai trabalhando em cada um. Quanto mais riscos você conseguir eliminar, maior vai ser o seu resultado. Perfeito. E o Multitouros e outras ferramentas, como o Max Pro, que é uma outra ferramenta que nós estamos lançando, ela vem nesse perfil, né? Ela vem com esse trabalho de diminuir o risco. Um risco que eu não posso atuar, por exemplo, é o tempo. Choveu no dia da ETF, fez frio, estava calor, fez frio, eu não posso atuar. Mas tem outros pontos que eu vou atuar, e aí a função nossa, CRV Lagoa, é de dar para o nosso cliente, entregar para ele ferramentas que contribuam para o melhor resultado dele. Regular o tempo, não tem como controlar o clima, qualidade da forragem não tem como controlar, mas trazer dentro de uma paleta mais solução, né? Cercar mais das outras adversidades para poder entregar um resultado. Se isso dá para fazer, vamos fazer, né? E voltando a falar sobre CRV Lagoa e todo o espírito dela, é o que eu falei lá atrás, a empresa é de vanguarda. Então, ela traz inovações, ela tem que trazer novas ferramentas para o nosso cliente. Porque ela, por exemplo, está no DNA dela. E o Max Pro, que é essa ferramenta que eu acabei de citar, ela vem nessa vanguarda. Hoje, a gente está em um crescimento, vai crescendo de novo o ETF, e a gente vai começar a atender clientes novos que a gente não conhece, vacas que a gente não conhece a parte reprodutiva, novilhas entrando, muitas primíparas. E o Max Pro, ele vem exatamente para isso, para diminuir os riscos da ETF quando eu quero utilizar um touro dentro do meu trabalho. Só um parênteses, o Multitouros, a gente tem quatro touros dentro de uma paleta. O Max Pro é um touro só. É um único touro, mas o quê? Com uma dose semi mais concentrada, com mais volume de dose, como é que é isso? O Max Pro, ele é um produto da CRV diferente do mercado, porque ele está buscando a excelência em termos de produto sêmen. Então a excelência que a gente busca nessa dose é através de uma dose inseminante mais concentrada. A paleta é de meio, ela não é paleta de 25, onde a gente, através de trabalhos, a gente buscou na paleta de meio uma forma de a gente proteger o espermatozoide um pouco mais, porque hoje cada vez mais a manipulação da dose inseminante, né, da paleta ali, ela é muito grande. Com a paleta de meio a gente tenta diluído esse produto, tentar conseguir fazer isso, e a gente conseguiu através de avaliações e provas e trabalhos, de você colocar um pouco mais de cuidado, né, nessa
paleta inseminante, essa dose inseminante. Você tem mais novidades aí e tem um segredinho industrial, né? O André Crespilho, que é o nosso técnico lá da Central Bela Vista, competentíssimo, muito competente, conheço ele há muitos anos, a gente sentou, discutiu dentro da necessidade de construir um produto diferente, a gente construiu um produto de excelência, de um padrão diferente. Tem lá o trabalho dele com um diluente diferente, com algumas coisinhas diferentes dentro da paleta, que aí está o nosso segredo industrial, e que a gente comparou, e aí é que está o negócio do Max Pro. Nós comparamos o mesmo touro nessas duas condições, que é o convencional, que a gente chama, a dose inseminante convencional e a dose inseminante Max Pro. Nós, com o mesmo touro, nessas duas condições, nós conseguimos até 10% de diferença, de média. E é grande, Gustavo, aí que tá. Nós não estou preocupado em tirar o nosso resultado do nosso cliente de 60 para 70. Que daí nós vamos depender do tempo, nós vamos depender da chuva, nós vamos depender de um monte de coisa. Aonde que nós desafiamos o produto? Nós desafiamos o produto para tirar daquele cliente que tem dificuldade, que tem risco, que ele não consegue abraçar todos os riscos dele, diminuir através desse produto diferente. É tirar um produto que teria uma inseminação, um programa de ATF que teria 35%, 30%, 35%, 38% de ATF e puxar 5%, 10% para cima. É aqui, ó, é de baixo, diminuir isso, diminuir essa condição dele de preocupação e falar assim, nossa, meu resultado vai ser horrível. Porque minha vacada tá magra, porque é primípara, porque eu não conheço as vacas. E aí eu diminuo o risco do meu cliente, do investimento que ele está fazendo e trazer para ele mais 5%, mais 10% de prenhez com um produto de excelência. E essa é a ideia do Max Pro. E naturalmente, Delmiro, essa paleta do Max Pro, esse produto do Max Pro, ele vai encurtar o tempo que ele vai ter lucro dentro do negócio dele, porque sem dúvida, se você não empreende nesse serviço, você tem mais um serviço, mais um protocolo, mais uma transferência. O custo do bezerro diminui. É isso. E é essa a nossa função, é trazer essas soluções para o nosso cliente para que o custo dele seja menor. Sendo menor o custo do produto que ele vende, que é o bezerro, ou que ele produz, que é o bezerro, o retorno que ele vai ter é muito maior. E infinitamente maior, porque o custo do produto sêmen, inseminação, ele é muito pequeno. Já vi várias palestras e planilhas de clientes colocando que em torno de 6% que ele gasta com parte de genética dentro do custo total do produto. 6%. Se eu der para ele uma condição de investimento mínimo, onde ele vai reduzir o custo do produto dele demais. Se eu falar em 10% dentro de um produto hoje de R$2.000, R$2.500, estou falando de R$200. Quantas doses de sêmen esse cara compra? Quanto o retorno que ele vai ter em cima do investimento? E é essa a nossa busca, é tentar encontrar soluções para que o nosso cliente tenha melhor resultado. Ponto. É isso. E Delmiro, voltando também no Multitouros, nós estamos testando isso com o Angus, você falou agora, validando, já tem, claro, todo produto antes de colocar no mercado tem uma série de testes de pesquisa, sim, de validação, já é um produto e está no mercado. Aproveita o gancho para a gente poder entrar num assunto que eu sempre gostei muito nas fazendas que eu andava, porque me chamava muita atenção, a capacidade especialmente o Angus, que é a raça mais utilizada em cruzamentos industriais no Brasil, o quanto o Angus era capaz de resolver problema de vaca ruim, pô, fazendo um bezerro bom, né? Impressionante. Sim. Você pegava uma vacada meio fraca, você põe um touro, o touro dava conta de consertar ela. Multibov, dentro do contexto de cruzamento industrial, dentro de um contexto de... Esse ano nós tivemos uma seca brutal, severíssima, né? Eu em casa mesmo nunca vi igual, né? Igual.
Muito lugar, 180 dias sem cair uma gota d'água, conviver, né? Porque não tem como se aprender a viver com fogo, é conviver a duras penas, porque também pegou fogo para todo lado. Então, a chuva também, não choveu outubro, novembro, a vez de chover foi demais em janeiro. Sim. Depois ela veio muito concentrada, acabou rápido, 180 dias sem chuva. Sim. Naturalmente, muita vaca que está nessa estação de monta, o dono e ela é grande. Gostariam que estivesse de estar melhores, né? Sem dúvida. Multitouros, nesse contexto, ficamos mais competitivos? Muito mais. Eu acho que o multitouros ele entra como uma luva nesse processo, porque ele vem exatamente para solucionar ou diminuir essa dor do cliente de fazer uma EATF e não ter resultado. É tentar trazer um pouquinho mais de alento, um pouquinho mais de resultado, um pouquinho... igual você falou, tudo é aos pouquinhos para a gente conseguir um montão, não é? Perfeito. Minha avó dizia... pouquinho você constrói, de né? grão em grão, se enche a galinha, enche o papo, e é assim que funciona. Né? Então a gente... o Multitouros ele faz isso, e todo esse processo de vaca que esse ano vai ser desafiador, está sendo desafiador, nós estamos em plena estação. Em plena estação. O Multitouros ele faz isso muito bem. O Mox Pro ele faz isso muito bem, ele entrega isso com muita segurança. A palavra é segurança para esses dois produtos. Eu busco segurança para o meu cliente. Eu quero diminuir o risco do meu cliente. Que ele faça um investimento, Gustavo, e faça um investimento seguro. Seguro. Eu vou ter o meu resultado. Meu resultado seria gigante e não vai ser porque minhas vacas estão magras, não está tendo pasto, não está tendo condição. Eu diminuo o meu risco com esses dois produtos da CRV Lagoa, Multitouros e Max Pro. Esses é o que vamos fazer. A gente tem mais um outro produto que é fantástico, que nós lançamos agora também, da qual o Multitouros também pode fazer parte, que é o Optimal Beef. Também resolvendo dor, né? Resolvendo problema de fazenda. O Optimal Beef é um programa que vem para trabalhar nas vacas de leite, né? Então é o nosso programa de Beef on Dairy. Beef on Dairy cresceu demais no mundo, mas demais. O mundo inteiro hoje aderiu ao Beef on Dairy por várias outras tecnologias que são integradas, né? Então, FIV, a oportunidade de fazer FIV das melhores vacas numa parte das outras vacas que você tem, para você só ficar com as fêmeas usando o semissexado, e aí naquelas vacas piores do plantel em termos genéticos, mas que você precisa do leite dela, e para ter leite você tem que emprenhar, ela tem que parir para ter leite. O pessoal está usando o Optimal Beef, que é o produto da CRV para utilização em Beef on Dairy. E é um plus a mais para o nosso cliente. Ainda mais falando em virada de mercado, onde o bezerro valorizado do jeito que está ficando, cada vez mais ficar... E aí a oportunidade do produtor de leite ter uma renda a mais com um bezerro que ele ia ter macho ou que ele não ia ter resultado nenhum. Não tem preço um bezerro, né, de leite, muito macho até no mercado, né? Dá o bezerro, de ele ter um bezerro de corte. Eu visitei... Com qualidade de carne muitas vezes ainda, né? Porque a raça holandesa imprime marmoreio. Eu visitei, assim, propriedades na Europa para conhecer o programa de Beef on Dairy lá em 2013, 14, programa de carne. Participei de churrasco lá em 2013, de carne de Beef on Dairy. Espetacular, espetacular. Ô Delmiri, esses bezerros, desculpa te interromper, mas esses bezerros, por exemplo, porque faz muito sentido você pegar, sei lá, o cara tem 500 vacas no leite, ou 200, ou 500, ou 1.000, ou 2.000. Se ele está com o rebanho estabilizado, ele não quer mais crescer barraco. Para que eu vou ter 2.000 bezerros por ano? Ou, vamos dizer que eu vou ter 70%, 80% das minhas vacas parindo, para que eu quero ter lá 1.600 bezerros por ano? Recriar 1.600 bezerros, recriar, que ocupa um espaço danado, numa atividade que tem que ser cada vez mais intensificada. Esses bezerros do Beef on Dairy, as fazendas de leite estão terminando ele ou isso está indo para o comércio? O que você tem mais visto?
Tem, assim, ó, tem fazenda que tá ficando profissional em engordar bezerro do bifandeiro. Se ele tem comida, né? Porque o produtor de leite, ele é especialista em fazer comida. Muito. Profissional. Ele é profissional. E aí, você tem hoje mercado para vender bezerro. Você tem alguns programas no Sul, principalmente no Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguns confinamentos que estão fazendo parceria com criadores de leite para comprar esses bezerros. Então ele já monta a parceria dele para comprar o bezerro dele. Eu fui num leilão na Irlanda de Beef on Dairy, bezerro sendo vendido a 20 dias de idade. Sim, sei lá, tinha uns 500 bezerros lá para vender naquele dia. Vendia de 2, de 3, de grupo de 10. Tudo bezerro de 20 dias. Não tem isso no Brasil ainda não, né? Não, aqui eu não vi ainda. Mas dá assim, pra ser pioneiro bezerrada com 20 dias, então o criador toca só até os 20 dias, dá leite ali e tal. Colosso, leite, até os 20 dias e vende. E dali pra frente toca como bezerro normal. Entendeu? E assim, são vários benefícios pro criador, pro mercado, para o meio ambiente. Porque esse produto, ele é mais eficiente do Beef on Dairy, do Optimal Beef. Ele ganha mais peso, então ele vai ser muito mais eficiente na parte alimentar. Então vai se consumir menos meio ambiente como um todo. Produz menos resíduo. Uma carne de muito mais qualidade. Então são N os benefícios. E traz a precocidade também dos taurinos, né? Vai morrer cedo. Sem dúvida. E aí tem as razões técnicas da escolha dos produtos do nosso portfólio. Por que esse touro ele é indicado para Optimal Beef, para o nosso Beef on Dairy? São touros de alta fertilidade, naturalmente. Primeiro, alta fertilidade. Segundo, fácil parto. Perfeito. Terceiro, um bom ganho de peso. Quarto, excelente área de olho de lombo, para dar rendimento de carcaça. Então, basicamente, a gente trabalha em cima desse... desempenho, qualidade de carne. Qualidade de carne. E com facilidade de parto. Tem que ter facilidade de parto, tá? Então, a gente trabalha com touros com facilidade de parto. Facilidade de parto ele é imprescindível para esse mercado de gado de leite e para esse mercado, né, que precisa dessa agilidade de um animal com menor custo, que vai retornar mais rápido para inseminar. Então, os dias abertos diminuem, porque nasce pequeno. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então são vários benefícios trazidos desse programa para o cliente. E é fundamental aí conhecer o cliente e para que ele entenda qual o melhor touro, qual o melhor produto para ele utilizar. Resolve o problema do bezerro macho de leite, resolve o problema, reduz o intervalo entre partos. Naturalmente vai ter mais vaca parindo, mais vaca produzindo leite. Diversifica o negócio do cara, ele abre mais uma frente, ele põe os ovos dele em mais uma cesta, né? Porque ele vai estar trabalhando com carne também. Perfeito. O meio ambiente. Meio ambiente extremamente sustentável. Fundamental hoje a gente falar de meio ambiente. Total. Eu acho que o agro tem que falar cada vez mais sobre isso, porque nós temos uma função subestimada e pouco divulgada com relação às nossas responsabilidades como meio ambiente. E o Beef on Dairy, através de programas como o Optimal Beef da CRV Lagoa, vem pensando nisso. Um animal mais eficiente, produz menos metano para o mercado, come menos e vai trazer melhores resultados. Então são N os pontos para quem vende carne. Você vai ter uma carne de qualidade. O consumidor vai comer melhor. É fantástico. É uma revolução dentro das fazendas de leite também. Não é à toa que no mercado americano e no mercado da Europa, eu fui conhecer Beef on Dairy em 2012, 2013. Esse mercado explodiu lá. Esse mercado explodiu. E a gente tem hoje condições técnicas de identificar os touros que são os melhores touros para esse programa e entregar os melhores bezerros dentro do Beef on Dairy. Ô Delmiro, e a gente estava comentando, falando sobre o Multitouros, falando sobre Max Pro, tudo isso para poder trazer mais resultado, trazer mais prenhez, mais vaca prenha, mais bezerro nascido. E aí eu quero pegar esse gancho do bezerro, porque
retomando o começo desse podcast nosso, a gente falou de virada do ciclo da pecuária. E aí você estava me apresentando alguns dados que existe uma correlação entre o cruzamento industrial e a valorização do bezerro. E eu penso também que isso é natural, porque à medida que eu tenho um bezerro mais valorizado, eu me permito a trabalhar com um cruzamento que ele performa mais, mas naturalmente para performar exige cuidado. Mas o Brasil ainda tem uma seara gigantesca para aproveitar dessa maravilha, dessa dádiva que se chama heterose, que acontece através de um cruzamento industrial. Como é que você enxerga esse cruzamento nesse atual momento, nesse contexto que nós estamos vivendo? Eu acho que o cruzamento industrial ele é fundamental para quem faz processo de cria. Por quê? Porque você consegue trazer benefícios extras para dentro do teu sistema. O que é importante é entender o produto, a raça, o touro, que vai ser utilizado para cada sistema de produção. Cruzamento industrial não é só você ter a vaca branca e usar um touro, um taurino, não? Não. E a gente pode dizer que é velho, mas está no mercado há um bom tempo, e eu vi muito cruzamento, e eu vivi o auge do cruzamento no final da década de 90, né? Com várias raças aí que vieram fortíssimas, depois acabaram perdendo seus espaços. Não é culpa da raça, nenhuma delas. É má utilização dessas raças dentro do seu sistema de produção. Como toda raça, até hoje, você tem bons e péssimos touros oferecidos no mercado. Até hoje. Tem muito touro que faz pioramento genético. Entendeu? Mas pior ainda é usar ele no sistema errado, da forma errada. E eu acho que hoje, e com a evolução que nós tivemos na pecuária, e principalmente desse casamento fantástico que é nutrição e genética, com a evolução das ferramentas de nutrição também, ajudando o processo do criador a usar a ferramenta cruzamento industrial de uma forma muito mais assertiva. Porque a disponibilidade de uma nutrição perfeita para essa máquina de produzir carne, que é o nosso slogan do corte taurino, a casa das máquinas de carne, ela precisa de um azeite diferente, ele precisa de uma gasolina diferente. Não é assim também. Então não é só ter a vaca branca e um touro taurino que vai te dar o cruzamento industrial. O PGR Beef, eu quero trazer lá o PGR Beef, a Lagoa Mais e o trabalho dos nossos técnicos a nível de campo, que vai lá na propriedade para olhar a propriedade e ajudar o criador exatamente nesses processos. Casanando as vacas, classificando as vacas, qual vaca que vai ser utilizada para fazer reposição das matrizes, quais vacas que vão ser utilizadas para fazer o Nelore ou uma raça zebuína e vai tudo para cruzamento, vai tudo para abate, e quais são as vacas que vão para o cruzamento. Ele pode usar os três. Eu conheço grandes propriedades e uma das principais propriedades de cruzamento de pecuária no Brasil que se utiliza do cruzamento industrial assim, de uma forma muito inteligente e assertiva, porque traz máximo de extrai o máximo de rentabilidade da propriedade. Então, basicamente, eu vou trazer para números fáceis de entender. Às vezes, se eu tenho 100 vacas, eu posso ter 20 para poder fazer a reposição do meu rebanho? Sim. Eu posso ter 30, que eu vou fazer cruzamento terminal, macho a fêmea eu vou matar, e eu posso ter 50, que eu vou fazer o cruzamento industrial. Exato. E aí, desse cruzamento industrial, o que eu vou fazer com esse produto? Então, antes até você me fez uma pergunta, eu vou só terminar de responder aquilo e já entro nessa com esse gancho. Tá. A curva de venda de sêmen de Angus no Brasil, nos passar desses 20 anos, ela é paralela ao preço do bezerro. Eu fiz essa analogia, já montei esse gráfico, e esse gráfico ele fala perfeitamente, tá? Então, sobe o preço do bezerro,
sobe a venda de raças taurinas. Cai o preço do bezerro, diminui a venda de raças taurinas. Então, nós estamos no processo agora de crescimento do preço do bezerro. Vai crescer a venda de comércio de raças taurinas e a gente está enxergando e está vendo isso dentro da empresa. O que a gente quer trazer? Soluções para o nosso cliente, para que ele utilize o quê? De uma forma correta e certa, que é isso que você está me perguntando. Como usar a heterose, como usar as ferramentas de um touro taurino, Angus, né, que é o Charolês hoje, que está com uma força gigantesca, né, crescendo, talvez a raça europeia que mais cresce é o Charolês em venda de sêmen. E quando você usa essas ferramentas de uma forma correta, sabendo os pontos fortes de cada uma das raças e do touro especificamente, você vai ter o seu melhor resultado. Então, 20%, 25% para fazer reposição, mais 20% ali para fazer um Nelore mais terminal. Se você precisar segurar aquela fêmea, você tem como segurar, para você ter uma certa... diminuir um respiro, né? Diminuir o risco. Diminuir o risco, ter uma flexibilidade maior. Perfeito. E fazer o seu cruzamento industrial lá com uma raça terminal para poder fazer, ou até segurar a sua fêmea meio sangue, numa geração, que esse é um ouro que existe dentro do mercado, que é a utilização da fêmea meio sangue, pelo menos por uma primeira cria, né? Então, basicamente um Angus, vamos falar do Angus nesse sistema, porque a heterose, ela traz força, principalmente nas características maternais e reprodutivas. Você está falando de questão de herdabilidade? Herdabilidade e heterose, são duas ferramentas da genética que a gente tem que saber trabalhar ela. Elas são inversas. As características que eu tenho alto valor de heterose, eu tenho baixa herdabilidade. E aonde eu tenho o valor alto de herdabilidade, eu tenho baixa heterose. Ponto. Aqui vamos botar um parênteses para a gente poder confundir muito. Perfeito. Quais são as características de alta herdabilidade? Que eu tenho alto valor de herdabilidade. Características principalmente de peso, tamanho e algumas características de carcaça. Ok? Alta herdabilidade. Alta herdabilidade. O que é herdabilidade? É a capacidade de eu transmitir para minha próxima descendência com velocidade aquelas características que eu tenho. Por exemplo, vou dar um exemplo fácil. Tamanho. Quem é alto tem uma tendência dos seus filhos serem altos, porque é uma característica de alta herdabilidade. Simples assim. Então, quando eu escolho um touro que tem estatura grande, que são os touros grandes de tamanho, a tendência dos filhos deles serem grandes também. Ok? Perfeito. E vão trazer peso. As características de baixa herdabilidade, elas possuem alta heterose. E aí essa fêmea meio sangue, ela é fortíssima na maternal, ela é precoce para prenhar, ela é fácil de emprenhar porque ela tem mais fertilidade, que são as características onde a heterose trabalha. Ok? Então eu tenho que aproveitar essa fêmea que me dá tudo isso, que a heterose te dá de graça, de uma forma muito assertiva dentro do meu rebanho, para trazer o máximo de rentabilidade na hora de fazer o cruzamento. E saber como utilizar e como trabalhar com ela. Ok? Se eu busco características de desempenho de ganho de peso, por exemplo, por isso que eu falo de saber o meu sistema de produção. Eu tenho um sistema de produção intensivo, onde eu estou querendo desempenho de ganho de peso, vou terminar esses animais em confinamento. Quais as características que o touro que eu vou utilizar ele precisa? Porque se ele não tiver, ele não transmite através da heterose. A heterose não trabalha nessas características. Então, eu vou ter área de lombo grande. A área de lombo traz o quê? Rendimento de carcaça. Então, eu preciso de um touro que tenha área de lombo. Aí eu quero desempenho de ganho de peso final, para dar carcaças que hoje todo mundo precisa de 22 arrobas, 21 arrobas. Então, ele tem que ser um touro que tem essa característica, porque a heterose não vai dar isso para ele. Vai dar a característica do touro. Então,
o touro é fundamental na hora de você saber escolher esse touro. E eu acho que grande parte dos erros do passado, na hora de você utilizar o cruzamento, é porque achava que simplesmente por estar usando um bicho... Ganhava em tudo. Ganhava e ia ter resultado. Só que ele traz também os outros problemas. Então, um animal que ganha muito peso, que dá desempenho, que dá muita área de lombo, tende a ter menos acabamento. Por isso, o sistema de produção, ele é fundamental. Eu entender se eu estou colocando desempenho de ganho de peso, se eu estou colocando estatura, se eu estou colocando tamanho, se estou colocando área de lombo, ele tem que ter um sistema de produção que sustente isso e que vai dar o acabamento e eu vou poder abater meu animal sem ter problema. Ok? E o PGR Beef ou Lagoa Mais, os técnicos que trabalham dentro da CRV, que fazem esse trabalho, estão treinados para poder fazer esse trabalho e identificar e indicar os touros corretos e os acasalamentos corretos. Excepcional. Excepcional. Como que a gente deixa mais claro? Porque muitas vezes a gente mata, crucifica uma ferramenta sendo injusto com ela, né? Eu vi muita justiça nesses 28 anos. Pois é, e a gente já, quando você anda numa fazenda que utiliza o cruzamento industrial da maneira que sempre utilizado, é impressionante o desempenho dos bezerros. Você pega bezerro que traz 60% da mãe dele mamando. Fantástico. Fantástico. Maravilhoso. Então, assim, é uma ferramenta que está aí, está disponível. Não importa na verdade, assim, quem tem os objetivos bem montados, sabendo onde quer chegar e tem um sistema de produção bem ajustado, não importa se o bezerro está grande, está alto o preço ou se está baixo o preço, porque ele vai saber flexibilizar o trabalho dele com essas ferramentas todas. E Delmiro, essa conversa nossa me leva assim, a uma reflexão agora que a gente ainda tem muita tomada de decisão, muita atitude dentro da pecuária que a gente traz porque era feito pelo avô, era feito pelo bisavô e a atividade, a margem dela, ela é muito espremida, né, Delmiro? Sim. É uma visão muito distorcida quem está de fora da atividade, que acha que ganhar dinheiro dentro da pecuária ou ganhar dinheiro dentro da agricultura é tarefa fácil, é tarefa para amador. E tem uma frase que é muito boa, que fala que você pode brincar de qualquer coisa na vida, mesmo ser fazendeiro. Porque o buraco é muito embaixo. Mas me faz perceber que quem está, de fato, caminhando na vanguarda dessa atividade, quem está, de fato, dando passos firmes, sólidos, para poder passar por momentos desafiadores, para poder surfar em momentos de altas, de ciclo, é quem está olhando para esse ajuste fino dentro do negócio, né? E aí eu acho muito interessante, porque a gente fala de ajuste fino dentro da gestão do negócio, quanto que me custou isso aqui, quanto que eu gastei, o que me sobra de lucro dessa operação, para um ajuste fino de evitar de desperdiçar comida, de comida cair fora do coxo, de fazer uma leitura de coxo errada, mas também esse ajuste muito fino, Delmiro, na genética, né? Sem dúvida, né? E aí você vê os modismos, né? Aí eu acho que nessa fala, eu acho que é importante a gente trazer um pouco do modismo. Nós estamos numa atividade que eu acho interessante, porque é uma atividade extremamente tradicional. Muito. O pecuarista, ele é tradicional. Então, bom, eu tenho em casa esse, né, meu pai, avô, e a gente, né, pessoal, são pessoas tradicionais que trazem isso, e isso nós temos que usar isso de uma forma muito boa, positiva, né? Porque existe muita coisa boa nesse valor, isso, de muito valor. Muito. No entanto, a gente tem que avançar com o passar do tempo. E aí, às vezes eu fico... que esse tradicional, ele é muito abalado pelo modismo. E uma coisa acho que não conversa muito com a outra. Porque o modismo, ele é colocado no mercado. O mercado coloca isso, alguém começa a falar, outro começa a falar. E o modismo, normalmente, ele vai muito para os extremos. Ele tende a ir para os extremos. E é o que a gente escutou falar muito nos últimos anos aí.
por exemplo, sobre o tal do 01. Né? E a gente tem que tomar cuidado, porque o ajuste fino é exatamente isso, é fugir do modismo. Não é achar a roda, descobrir a nova roda, não é isso, Gustavo. Não. Pecuária, ela é simples. E nós temos que trabalhar ela de uma forma simples, sabendo usar os conceitos de uma forma assertiva para cada um deles, sem ser afetado pelo modismo, mas tradicionalmente com os valores muito bem ajustados. Não tem erro pecuária. Pecuária, quem gosta, quem vive da pecuária e está há anos, e né, a gente conhece famílias e empresas pecuárias e há muitos anos vivendo a pecuária e vai continuar vivendo a pecuária, utilizando conceitos e valores muito assertivos. E o ajuste fino é isso. O ajuste fino é não fazer se cair nos modismos. É fazer o simples. O ajuste fino é simples. Vamos usar os conceitos. Vamos usar o que a gente tem de trabalho. Pecuarista nenhum precisa fazer teste em fazenda. Eu vou fazer aqui teste. Tem Embrapa, você tem APA, tem pessoas espetaculares hoje dentro do mercado, né? As empresas fazendo os seus testes para colocar no mercado. E esse ajuste fino é simples, com os seus valores, sabendo o que quer, sabendo onde quer chegar. E aí traçar essa linha e a gente, 1, 2, 3 anos, não se curvar a esses modismos. Porque o que a gente vê, e os principais erros que eu vejo em clientes nesses anos todos, foram clientes que construíram uma direção e por alguma razão no meio distraíram. E aí é onde que erra. E quando quer voltar, já foi. Então, a gente tem que ter os valores muito bem firmes, e isso tradicional, isso do pecuarista. O pecuarista ele tem isso muito firme, dos seus valores, e nesses valores trazer o que ele quer e continuar firme. Eu não falo porque o ajuste ele é feito, ele deve ser feito, porque as coisas vão mudando com o passar do tempo, mas não mudança de rota. Ajuste com as ferramentas que vão sendo apresentadas. Então você vai tendo ferramentas, você vem trazendo para o teu sistema, mas o teu direcionamento ele está ali. E esse ajuste fino ele é fundamental. Essa firmeza ela é fundamental para o sucesso. Muito bom, Delmiro. Delmiro, você falou aí no assunto, nós entramos no tal do 01. Isso é polêmico, hein? Isso é polêmico. Eu já vi tanto 01 que eu te perguntei se era esse aí mesmo. E assim, nessa nossa bateria, essa bateria nossa zebuína, e também quero que você fale também sobre a bateria dos taurinos. Como filosofia, não tem muito essa pegada de 01, tem mais uma pegada do que o cliente busca dentro do rebanho, Delmiros? Olha, E tem gente provar touro sem ver a produção dele? Não, você tem hoje a genômica que ajuda a gente a olhar para o futuro dele. E a gente tem que ter... Vamos lá, a gente tem muita ferramenta hoje. A DEP é uma das ferramentas. Importantíssima ferramenta. E o fato do touro ser o 01, ele é excelente, não é ruim. O problema é quando você olha só para essa ferramenta. E aí o que a gente vem encontrando utilizando só essa ferramenta, a gente perdeu muitas coisas. Como eu disse, a seleção ela é feita de ganhos e perdas. A gente não só ganha na seleção, a gente perde também. É o cobertor curto, né? Muita gente já falou sobre isso. Então a gente tem que saber trabalhar com as ferramentas todas. Hoje você tem ultrassom, você tem que olhar a família, você tem que olhar o intra-rebanho, você tem que olhar a seleção daquela fazenda, daquele criatório, quais são os objetivos que ele coloca dentro do trabalho dele,
A seleção ela não é feita por indivíduos iguais, ela é feita por indivíduos diferentes e tem propriedades, e aí eu não estou falando quem é certo e quem é errado. Tem gente que faz seleção, tem gente que faz multiplicação. São coisas completamente distintas. E quando você traz esses indivíduos para dentro de um portfólio, a gente olha isso como um todo. Porque é impossível olhar para um indivíduo sem olhar para o que foi a família e olhar para frente o que vai ser através das DEPs e da genômica, ok? Mas eu tenho que olhar para o hoje também, que é o indivíduo. Quando a gente começou a olhar só para número, e parou de olhar o indivíduo e ir para dentro de curral, acasalar dentro de curral e olhar para o bicho, a gente começou a perder algumas características importantes. Osso. Então hoje os animais perderam muito osso. O que o osso traz? Problema de aprumo junto. Ok? Então o volume de animais hoje descartados por aprumo é muito grande. E animais extremamente tardios ou animais também muito pequeninhos. Então você tem várias aí facetas desse trabalho de seleção e busca de touros. E quando você vai para o 0-1, a tendência do 0-1 é você ir para um animal muito grande. Por quê? Porque grande parte das características que pesam dentro de um programa de melhoramento que faz o índice final, hoje a tendência, até pelos problemas, foi mudar esse índice, mas durante muitos anos o percentual que mais fez parte disso eram as características de ganho de peso. E as características de ganho de peso, e aí nós vamos entrar numa seara longa aí, eu não vou entrar nisso, tendem a ser os animais de tamanho grande. Os animais de tamanho grande tendem a ser os mais pesados, sempre. Sempre. Isso é biologia, não é Delmiro que está falando isso. E aí você começou a levantar demais os gados. Você levantou o gado, você perde eficiência, você perde precocidade. E isso fez trazer um monte de problemas. O que a CRV Lagoa sempre pensou e que nós, como montar o portfólio, é imprescindível ter os animais de líder e que são o 0-1? Sim, mas amarrados e olhados de uma forma que a gente traz essas outras ferramentas juntos, Gustavo. Então, quando eu vou numa fazenda, eu não vou deixar de contratar um touro e trazer para o portfólio um touro que seja top 1, 2, 3. Você já imaginou que um touro top 3 é melhor que 97% do rebanho? E o quanto ele vai melhorar o rebanho de muitas propriedades? Porque ele é top 3, mas ele tem um pedigree aberto, ele tem um fenótipo que me agrada, ele foi o touro de destaque dentro do intra-rebanho. Então, fora outras características. Então, é um pool de situações. Tem uma mãe muito boa, uma avó muito boa, uma bisavó muito boa. É um grupo, não é só o número. Eu não posso olhar para o meu rebanho ou falar para o melhoramento e olhar só para o número. Eu tenho que olhar para um conjunto de ferramentas que estão disponíveis no mercado e que muitas vezes eu estou esquecendo de olhar para elas. A gente tem a memória curta, né? A pessoa esquece de... Se as DEPs chegaram a ter uma contribuição significativa, determinante para a nossa evolução, mas aí você vai esquecer de tudo. Vai esquecer do papel que a pista teve, vai esquecer o papel que a seleção de vaca no curral teve. Importantíssimo. Vai escolher o papel que as famílias, que você olha uma vaca boa, você sabe que produz bezerro bom. Importantíssimo. Todos eles são importantes. Eu não estou tirando importância de ninguém. Eu só estou querendo colocar todo mundo no mesmo cesto e falar, vamos usar todas essas ferramentas. E a CRV Lagoa, na hora de a gente escolher os nossos parceiros, que é importantíssimo, nossos parceiros de genética, porque a gente preza pelos parceiros e o que cada parceiro olha para o rebanho dele, porque cada parceiro ele olha para o seu rebanho de formas distintas. E num rebanho eu vou encontrar essa característica, naquele rebanho eu tenho outra característica. E o quanto ele trabalha com as ferramentas de seleção de uma forma firme, consistente. Para quê? Para que eu olhe esse número e ele vá continuar dentro do portfólio, do sumário, por muito tempo. Porque eu brinco, e é uma brincadeira. Fazer o 0-1 é fácil, certo? O duro é se manter dentro do 0-1. É esse touro, na hora que começar a nascer a bezerrada, ele se manter. E essa é uma das... Você vê nossas campanhas aqui, que a gente veio fazendo esse ano, eu
O que a gente, como CRV, busca? Eu não estou preocupado em fazer o número 1 do sumário. Nós, CRV, não estamos preocupados em fazer o número 1, mas nós estamos preocupados em ter vários touros na cabeceira do sumário com filhos nascidos. Então, se você buscar os programas de melhoramento e olhar lá quem são os touros que estão com destaque dentro dos programas de melhoramento, seja SEIP, seja PO, né, dentro do Zebu, você vai encontrar N animais da CRV Lagoa lá. Porque na hora que nascem os filhos, a consistência está lá. E é essa consistência que a gente busca. Porque fazer um touro jovem 01, não vejo dificuldade. Ok, faz. Pega um touro lá que é destaque, um touro jovem, com uma vaca que tem um número gigante dentro do programa, faço o acasalamento e vou ter. Faço aí a multiplicação. Ok? Dá para entender essa diferença quando a gente olha para o portfólio e quando a gente olha para que eu tenha essa diversidade que eu falei lá no começo? Porque através da diversidade é que a gente vai encontrar uma evolução genética. Não é através dos mesmos. A evolução genética ela não se dá através dos mesmos, ela se dá através dos diferentes. Certo. E você falou uma palavra para mim que é determinante, que é consistência genética, né? Você vê que os touros que deixaram um legado dentro da nossa pecuária, não foi porque ele era o 01, foi porque ele deixou um legado de consistência, né? De filhos, de filhas, que fizeram netos e netas e assim por diante. E é isso que a gente busca. O nosso papel de gerente de mercado, de gerente de produto, das empresas de genética como um todo, está cada vez mais difícil. Porque é o que nós estávamos falando no início. A gente está contratando touros cada vez mais jovens e a gente está precisando cada vez mais dessas ferramentas para identificar os touros. Porque é diferente quando eu comecei lá 28, 30 anos atrás, estagiando e olhando, que a gente ia nas fazendas e a gente escolhia touro. Hoje a gente identifica. Pasta na mão, projeto na mão, informação na mão. Quem são as famílias, como é que eu tô, como é que foi, como é que não foi, como é que ele foi dentro do interbanho, como é que foi o resultado dele dentro de ultrassom, né? Dentro do grupo contemporâneo, tudo bonitinho, tudo montadinho. Aí sim, aí nós vamos evoluir. Vai identificar, né? Não estou ali escolher, vamos identificar. Não, vamos identificar de uma forma que é importante. Olha para dentro da bateria da CRV Lagoa e fala assim, ó, eu estou precisando de um touro com essas características. E eu vou buscar touros com essas características para trazer para o meu portfólio. Porque vai ter um cliente XY que vai precisar dessas características para ser utilizado no campo. Então, quando a gente monta o portfólio, a gente monta pensando exatamente assim. Porque senão eu vou ter tudo igual. 01. Se for para montar um portfólio de 01, eu monto. Fácil. Não é difícil. Concordo. Não é difícil. Concordo. O difícil é você montar um portfólio com diversidade, com pedigrees diferentes, com características diferentes, com forças diferentes, com os diferentes sistemas de produção. Porque o Brasil... Isso aqui é uma maravilha, né? Você tem de Pantanal a Pampas Gaúchos, a Caatinga, a Mata Atlântica a confinamentos brutais. Então você tem que ter esse perfil para poder trabalhar com o nosso cliente e essa característica nossa, né, de produzir gado a pasto, e nós não podemos esquecer disso. É fundamental para o meio ambiente, é fundamental para o nosso desenvolvimento a nível mundial. Nós temos que cada vez mais falar sobre isso e ter um portfólio alinhado para essa diversidade é o que a gente faz, o que a gente está buscando e o que a gente está tentando entregar para o mercado. Eu acho que a gente está num caminho importante e cada vez mais seguro do que a gente está buscando. Não é de hoje que isso se é feito. É importante a gente ter grandes parceiros que confiam no nosso trabalho e que eles entendam o papel deles como fornecedor de genética, o que a CRV busca nos touros para poder produzir para nós, fazendo seleção, não fazendo só multiplicação, fazendo seleção. Então, tem várias searas aí de trabalho importantes de como desenvolver a genética e desenvolver o resultado a nível de campo para a pecuária como um todo evoluir. O que a gente viu nos últimos anos, essa capacidade produtiva absurda. Tem um dado interessante que fala da evolução da pecuária, que eu acho que é o principal aqui da gente falar.
Números exatos eu não vou saber, mas em torno de 2000, em torno de 55% dos animais abatidos tinham mais de 36 meses no Brasil, na média. Isso são dados oficiais, tá? Em 2000. 2000. 2020, 2022, baixou dos 10%. Hoje, menos de 10% dos animais abatidos no Brasil tem mais, dos machos, de mais de 36 meses. Machos, tem mais de 36 meses. Junto com isso, nós saímos em 2011 de uma arroba de 7,3 arrobas para agora para 19,6. Então nós, além de derrubarmos nossa idade, a gente evoluiu em tamanho de peso. E isso se deve a todo esse trabalho que nós falamos aqui hoje. Um trabalho sério, assertivo, olhando para os resultados, com parceria, vendo onde errou, onde acertou. Porque a nosso compromisso é isso, é trazer resultado para o pecuarista, para que ele tenha resultado e, consequentemente, nós trabalhamos com a consequência do resultado deles. A consequência do resultado positivo na pecuária, o crescimento do rebanho, eu brinco com meus amigos que não estão dentro dessa nossa área, estão em outras áreas, né, da cidade. Uhum. Você tem comido carne ruim? Mas você lembra quando você era criança? Quando carne ruim você comia? Era só elas, né? E por que isso? A evolução da nutrição, a evolução da genética, a evolução do pecuarista com manejo, e que fez a sanidade ajudar a gente a fazer esses resultados e o que nós estamos conquistando no nível de Brasil. E eu acho que o futuro que a gente tem é brilhante em termos de crescimento pecuário. Eu acho que o elo da cadeia é que ela precisa se falar melhor. Nós precisamos falar melhor entre todos os elos da cadeia. Seja o de cria, seja o de recria, seja o de engorda, o de indústria e o varejo. Essa cadeia que precisa falar melhor. Então, quando a agricultura, na minha humildade, assim, do que eu conheço, né, quase nada. O dia que a agricultura conseguiu fazer o elo da cadeia dela se falar melhor, a agricultura explodiu no Brasil. Verdade. E o dia que a gente conseguir fazer com que esse elo nosso fale melhor, esteja mais ajustado, não tem quem segure esse país. Muito bom, Delmiro, muito bom. Um caminho para o encerramento com uma reflexão forte, poderosa, melhorar a comunicação, porque nós estamos vivendo a era da informação. Melhorar a comunicação entre os elos é ter informação, é entender o que cada próxima etapa da minha cadeia produtiva precisa. E eu estou trabalhando alinhado com ela. Exatamente. É ouvir cliente, né? Cada elo, o cara da cria, o recriador é o cliente dele, o terminador, o confinador é o cliente do cara da recria, o frigorífico é o próximo e o consumidor é o próximo. É isso aí. Então nós precisamos de fato estar integrados, estarmos unidos, porque, como você falou, eu vejo que estar onde nós estamos é literalmente estar no lugar certo, na hora certa. Eu acho assim, Deus deu uma oportunidade pra gente, né? Vamos abraçar ela e vamos agarrar forte. Exato. Cara, vou falar assim, de família, sabe? Eu sou de uma família que gente que lutou, cresceu, veio do nada, minerada, foi pro Paraná e foi engordar boi lá, abrir fazenda, e depois fomos pro Mato Grosso do Sul. E eu lembro de pequenininho, cara, 5 anos, 4 anos, 6 anos, sei lá. Ia pro Mato Grosso do Sul com meu pai e com meu avô na época. Tinha comprado uma propriedade ali para engordar boi. E a gente criava no Paraná, levava os boi lá pro Mato Grosso do Sul. E a gente matava boi de 22, né, 21 arroba naquela época e tal, mas com 4 anos e meio, né? Era uma outra dinâmica, né? Engordada em colonião. E meu pai, quando a gente ia pro frigorífico, assim, eu adorava, né? Ele me botava pra ficar cuidando da balança, e o cara anotava
Era tudo no papel. E a balança era daquelas que rodava, assim. E quando a meia banda do boi vinha, que não batia no 150, pra mim era uma frustração, porque eu já sabia que se não batesse no 150, não ia dar 20 arroba. Né? Então a meia banda era isso. Olha a evolução que nós tivemos. Eu tô contando isso porque, cara, em pouco tempo eu vivi. E a gente conversou aqui, veio conversando, e a gente traz o que a gente vive. Né? O que a gente come melhor hoje, a carne melhor, muito mais macia, muito mais saborosa. E esse boi que está morrendo hoje, ele tem o mesmo peso com menos da metade da idade. Menos da metade. E isso é fruto de um trabalho de muita gente. Muita gente. Cada um com o seu processo. Você lembra do tijolinho lá? É a mesma coisa. Cada um montando o seu tijolinho. Contribuindo mais com o mundo, reduzindo a emissão de gases, reduzindo o resíduo, alinhado com a expectativa da nova geração. Então, quando eu olho para aquele menino lá de 45 anos atrás, lá, e vi aquele tipo de gado sendo produzido e a satisfação que era de conseguir fazer aquilo lá, e hoje eu vejo que o quanto a gente pode ainda fazer muito melhor, a gente tem muito a avançar. Muito avançar. E muito avançar em todos os sentidos. E eu acho que a gente tem que olhar hoje para a pecuária de uma forma, eu escuto assim, mais sustentável. Isso não é baboseira, isso não é da língua da boca para fora, né? É cuidar. Eu vejo, né, o pecuarista hoje quanto cuida das suas florestas, dos seus rios, das suas nascentes. E gente boa e gente ruim tem quanto é lugar. Qualquer negócio. Mas a gente, como patrimônio, né, como patrimônio de valor da pecuária, a gente tem que trazer isso. Quando a gente fala de patrimônios de valores da CRV Lagoa, que a gente veio falando, tem muito disso. Quando a gente fala de pecuarista, que são nossos elos de ligação, né, falando de elos aí, nós temos que ter valores muito alinhados. E isso eu acho que é o que traz pra gente quando a gente olha pra frente. A gente olha pra frente, olha pra 2025, olha pra 2024, né? Estamos aí com grandes oportunidades, a seca atrasou, estação atrasada, com um monte de venda ainda a ser feita, um monte de ATF ainda a ser feita. Então, oportunidades gigantes para frente. Muita oportunidade. Então, parar de olhar para os problemas e só chorar com eles e ver como a gente vai resolvê-los. Eu acho que a gente olha para 2025 com essa nova virada de chave aí para nós, de uma forma, com uma oportunidade absurda. E posso te falar, a CRV está muito preparada para essa nova virada. Muito preparada. Meu amigo, obrigado por esses ensinamentos, obrigado por esse aprendizado, por esse... Que conteúdo, que densidade e poder, nós do lado de cá, com o nosso papel, né, de levar mais informação para quem é do campo e para quem é da cidade, valorizar o que é feito nessas terras produtivas e abençoadas do Brasil, e aí poder conversar com quem despende tempo para nos ouvir e mostrar o quanto nós temos evoluído e o quanto nós temos de oportunidade para poder evoluir dentro desse negócio. Nós somos, apesar de tamanho progresso, é um segmento que eu tenho certeza que o melhor está por vir, né, meu amigo? É igual o touro. É igual o touro. Eu brinco assim, os caras falam assim, pô, Delmiro, você foi lá, contratou. Cara, o melhor touro tá na barriga da vaca. Tá na barriga da vaca. Vai nascer ainda. É isso. E é assim a nossa vida, né? Ainda um bom tá por vir. E a gente vai construir para que fique melhor. Então, eu espero que hoje a gente possa ter no nosso bate-papo extremamente prazeroso, leve, tranquilo. Uma tarde maravilhosa aqui. Extremamente agradável. A gente possa ter levado um pouquinho de reflexão. Isso. Cutucado um pouquinho, que eu acho que é fundamental para que as pessoas possam tentar, né, provocando um pouquinho. A gente, é o que eu falo, não é certo de tudo, mas o que a gente fala em cima do que a gente viveu e da experiência que teve. E se isso pôde contribuir com alguém ou para alguém, eu fico super feliz e contente. Tá
O A dever tarefa tá cumprida. E a gente sai do lugar quando a gente se propõe a ir para o desconhecido, né? Para o desconfortável. A gente tem que... Eu vejo que a pessoa, quanto ela é mais bem sucedida, quanto maior a sua capacidade de conviver com o desconforto, quanto maior a sua capacidade de resolver problemas. E quando você passa a só enxergar problema, a só reclamar dos problemas que a vida te apresenta, aí você perde a esperança. Cara, hoje é o seguinte, cara, tanto de coisa que acontece, assim, eu particularmente tento ver o mínimo possível de coisas, porque a enxurrada de informações negativas que a gente recebe é muito grande. E eu tento me blindar disso tudo. Então, a gente tem que tentar olhar positivamente, porque tem muita coisa boa, muita gente boa, muita coisa acontecendo positivamente. Olho para dentro da CRV, um monte de coisa acontecendo, fervescendo e melhorando e indo para frente e coisas a ajustar também. E esse é o nosso desafio. Perfeito. E espero que Deus me dê... me ilumine, sabe? Me dê sabedoria para distinguir do que eu consigo intervir do que eu não consigo intervir. Do que eu não consigo intervir, eu tenho a paz de espírito. E o que eu conseguir intervir, cara, eu tenho a força para poder trabalhar firme. Isso é sabedoria. Obrigado, meus amigos. Até o próximo Toca o Berrante.